Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Paulo Santiago e nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas sobre linguagem ladder, tá? Na aula de hoje você vai ver aqui sobre pulso de subida e descida e também o que são bobinas de set e reset, tá? Vai ser uma aula bem detalhada para você entender e já aprender e já acrescentar mais essas ferramentas aí na sua maleta de ferramentas sobre a linguagem ladder, tá? Lembrando que essa série de vídeos aqui é focada em você aprender as ferramentas em ladder para aplicar em qualquer tipo de CLP, tá? Nas próximas aulas vão ter mais vídeos falando sobre a linguagem ladder também para você ficar bem fera, bem craque e saber fazer qualquer tipo de programação utilizando a linguagem ladder em qualquer CLP, tá? Lembrando, se você ainda não se inscreveu nesse canal, cara, já se inscreve, curte esse vídeo aí para a gente atingir mais pessoas também que estão iniciando na carreira de automação, que estão migrando de automação, de elétrica para automação. Tá? Deixe seu comentário também, pô Paulo, gostei do vídeo, pode continuar, Paulo, tô com uma dúvida, assim, pode mandar também nos comentários que eu vou te responder com todo carinho, tá? E se você tiver alguma sugestão de vídeo, Paulo, eu tenho essa dúvida aqui que eu fiquei com dúvida no vídeo e tal, pode me ajudar? Posso, pode mandar também no vídeo aí que eu vou lhe ajudar, tá ok? Então vamos lá para mais uma aula de linguagem ladder. Então, como eu falei para você no início, nós vamos falar sobre pulsos de subida e descida, eu vou explicar detalhadamente para você, e sobre bobinas de set e reset também. Eu vou começar por aqui, tá? Pelo pulso de subida e descida. Para facilitar o seu aprendizado, eu vou fazer um gráfico aqui na linha do tempo, como se a gente estivesse pressionando e soltando o botão, tá? Para você entender melhor, eu vou mostrar detalhadamente onde fica realmente o pulso de subida e o pulso de descida e como a gente vai associar isso no CLP. Muito bem, imagine que aqui, ó, nesse gráfico que eu fiz, nós vamos trabalhar com a entrada, digamos, I0, tá? I0. Beleza? Lembra do I0 da aula anterior? Se você não viu a aula anterior, cara, vai lá, assiste para poder você vir para essa aqui, tá? Então, digamos que eu tô aqui, ó, na linha do tempo, aqui, ó, quando esse sinal azul estiver aqui embaixo, quer dizer que ele tá off, quando estiver aqui em cima, quer dizer que ele tá on. Certo? E o que significa esse pulso de subida e descida no CLP? É o seguinte, o CLP ele tem a capacidade de detectar quando o estado comuta de off para on, certo? Então, nesse momento aqui, ó, que ele sobe, certo? O meu CLP consegue detectar. Perfeito? Tanto o pulso de subida, nesse momento, quanto o pulso de descida, tá? Deixa eu botar aqui. Quanto esse pulso de descida aqui, ó. Pulso de descida que eu falo é o momento que ele passa de on para off, certo? A seta para baixo e aqui de off para on, seta para cima, certo? Então é essa borda aqui que ele detecta, tá? E qual é a nomenclatura dela dentro do CLP, dentro da linguagem ladder? É a seguinte, ó. Aqui a gente pode utilizar um P dentro de um contato normalmente aberto, certo? Um P para detectar o pulso de subida. Certo? Tem alguns CLPs também que a nomenclatura é assim, ó. Uma seta para cima, tá? Para indicar que é o pulso de subida. E o nosso pulso de descida, como é que é? É um N. Em vez de ser um P, ele é um N, tá? Pulso de descida. Tá ok? Em alguns CLPs é representado assim como uma seta para baixo também, tá ok? Então esses são pulsos de subida e descida. E aqui na nossa estrutura, ladder fica assim, ó. E aqui no lado ele vai ficar assim, ó, um P, certo? Como eu estava utilizando aqui meu I0 como exemplo, eu vou utilizar o I0 aqui também. Para você que não sabe o que é o I0, eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo da aula anterior, tá? Deixa eu botar aqui. Cadê? Bem aqui tá bom. Tá? Aqui, ó. A entrada do CLP I0, tá? Quando pressiono o botão B1, que está representado aqui, ó, o meu B1 está desligado. Quando eu pressiono o B1, ele vai enviar um sinal para a minha entrada I0, que vai fazer ela sair de off para on, tá? Então, nesse momento da subida, é que vai ser
vai detectar a borda de subida, só esse instante, só esse pulso aí, certo? Esse vai ser o momento que ele vai detectar esse pulso e vai mandar para cá, para a minha linguagem ladder, certo? Eu ainda não botei aqui porque eu vou falar para você ainda sobre o set e reset, mas eu quero que você entenda. Quando eu utilizar um contato dessa maneira aqui, apenas para detectar o pulso, é porque ele está pegando esse instante, do instante que vai de off para on. A mesma coisa acontece quando ele vai de on para off, certo? Nesse momento aqui, ele pega o meu pulso de descida. Então aqui tem o pulso de subida, e aqui nós temos o pulso de descida, tá? Muito bem, beleza? Aqui, ó, pulso de descida e aqui o pulso de subida. Eu não botei a nomenclatura aqui porque eu vou explicar, tá? Beleza, então você já sabe o que é o pulso de subida e o pulso de descida, tá? A gente vai trabalhar com esse diagrama aqui que eu dei na aula anterior, tá? B1 e 0, B2, entrada 1 do CLP, Q0, lâmpada 1, Q1, lâmpada 2, tá? Agora eu vou falar o que são as bobinas, tá? Bobinas de set e reset, tá? Primeiro eu vou falar da nomenclatura, deixa eu botar aqui a nomenclatura direitinho. Set é representada por esse S e a bobina de reset representada aqui, tá? Por esse R. Tá ok? Então, ó, bobina de set e bobina de reset. O que é isso, Paulo? Lembra que no exercício anterior, aqui, ó, nós aprendemos sobre a bobina de saída. Aqui, ó, nós temos uma bobina de saída, porém ela não tem nenhum desenho aqui, ó, ela é vazia, certo? Por quê? Porque ela só é energizada enquanto estiver passando o sinal daqui para cá, certo? Enquanto essa memória aí 0 estiver acionada, enquanto essa memória aqui, essa entrada do CLP 0 e 1 estiverem acionada, certo? Permitindo que ligue. Caso uma dessas duas aqui, ó, seja bloqueada, ou então ele solte o botão, ou então pare de enviar sinal, pare de permitir a passagem de sinal por ele, ela vai desligar, certo? Ela não fica ligada. Já as bobinas de set e reset não. Quando você liga elas em set, ela vai ficar ligada ali até você dar um reset, tá? Uma informação muito importante. Lembra que na aula anterior eu falei o seguinte, ó, as bobinas de saída não são as de set e reset. A bobina de saída não pode ser repetida, certo? Aqui, não. As bobinas de set e reset você pode repetir quantas vezes você quiser dentro da programação em ladder. Porém, você não pode utilizar dentro de uma mesma programação as bobinas de set e reset e as bobinas normal de saída, tá? Você não pode. Ou você usa a bobina normal de saída, ou você utiliza só as bobinas de set e reset, tá? Se você utilizar set e reset, você pode utilizar várias vezes durante o programa, tá ok? Na minha opinião, eu prefiro utilizar uma bobina de saída normal do que utilizar essas daqui. É mais fácil de programar, tá? Então vamos lá, bobina de saída, quando você dá um pulso nela, quando você liga ela a primeira vez, ela vai ficar ligada direto, vai ficar retendo ali aquela informação, vai ficar setada, certo? Até o momento que você dá um reset naquela mesma saída. E eu vou dar um exemplo para você agora. Aqui, ó. Lembra, eu usei um pulso de 0 para ligar a minha bobina de 7, tá? De quem? De Q0, tá? Lembra Q0 lá da atividade anterior, da aula anterior? E aqui, ó, eu vou utilizar a minha I1, o pulso de descida da minha outra entrada, tá? Para quê? Para dar um reset. Para dar um reset nessa mesma saída aqui, ó, que é de Q0, tá? Então percebe o que está acontecendo? Aqui eu estou trabalhando com o meu I0, certo? Agora eu vou fazer o desenho do meu botão, da minha entrada I1, tá? Aqui, ó, ele estava off, foi para on, certo? Foi para on. Como a gente já sabe o que são as bobinas de subida e descida, tá? Que são essa comutação, quando ele vai de 0 para 1, certo? Pulso de subida, e aqui quando ele vem de 1 para 0, pulso de descida, tá?
Então aqui, ó, nessa aplicação, o que está acontecendo? Quando eu pressiono, dou um pulso de subida no meu I0, aqui, ó, nesse momento aqui, o que acontece? Ele vai ligar a minha saída Q0, certo? Vai ficar ligada. Ele só vai desligar Q0 quando eu der o reset e só vai dar reset quando eu desligar, ligar, né, e desligar a minha entrada I1. Ó. Por exemplo, quando eu apertar o botão I1, o botão 2, quando eu apertar, ele não vai acontecer nada, ele só vai acontecer quando ele detectar a descida, esse momento aqui, ó, a descida da minha entrada I0. A descida é quando ele vem de on para off, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é on. Quando ele vem de on para off, tá? Então, como vai ser mais ou menos? Quando eu pressionar o botão, no momento que eu pressionar, aqui, ó, no momento que eu pressionar, que ele for de 0 para 1, o que vai acontecer? Ele vai setar a minha saída Q0, ela vai ficar ligada, tá? Por mais que eu solte ele depois, mas ela vai ficar ligada porque ela ficou setada, tá? E só vai desligar essa minha saída aqui Q0, ó, quando eu resetar ela, quando eu desligar ela, tá? Que é quando eu desligar o meu botão, a minha entrada em 1, tá aqui, ó, desligada, certo? Pressionei, ligou, ainda não acontece nada aqui nessa linha. Quando eu desligar nesse instante aqui, ó, do tempo, é que ele vai resetar e vai desligar a minha saída Q0, tá ok? Então essa aqui, ó, é a função dos meus pulsos de subida e descida, tá? Detecção dos pulsos de subida e descida, das bordas de subida e descida, a gente também chama de bordas. Eu vou botar aqui, ó, pulsos e bordas também. Bordas de subida e descida, tá? Para detectar esses instantes aqui. Isso aqui é importante por quê? Porque vai que você está utilizando um contador, alguma coisa para um encoder, né? Para fazer algum incremento, alguma detecção de peças dentro de algum projeto, você vai precisar usar os pulsos de subida e descida. Quer ver um exemplo? Imagina que isso aqui, ó, é um sensor, tá? Que ele detecta quando a caixa passa. Por exemplo, a caixa está passando aqui, ó. Percebe? Quando ele chegar nesse instante aqui, ele vai detectar a minha caixa, certo? Porém, eu não quero que ele detecte quando a caixa chegue. Eu quero que ele detecte quando a caixa saia. Então é aqui, ó. No momento que ele sair, ó, entrou, saiu. Quando a caixa sair, é que ele vai fazer a contagem, que ele vai fazer a verificação, certo? A gente utiliza muito isso dentro das programações, tá? Então percebe, ó, a caixa chegou, o que é aqui? Pulso de subida. A caixa saiu, o que é aqui? Pulso de descida, tá? Então nesse momento aqui ele vai fazer o incremento, vai fazer a verificação, vai fazer a confirmação de que aquela caixa saiu dali, tá? Por isso que é tão importante você saber a definição de pulso de subida e descida, tá? Pulsos de bobinas de set e reset, para você setar uma saída e deixar ela ligada ali permanentemente e só desligar ela em algum outro momento, tá? Então, ó, set mantém ela ligada, tá? E aqui reset mantém ela desligada, tá ok? Espero que tenha ficado claro para você aí. Esse conceito aqui é um conceito muito importante, tá? E nas próximas aulas aí você vai estar vendo outros conceitos além desses para você acrescentar ainda mais na sua programação, tá? Na próxima aula eu vou passar um exercício aqui já para a gente aplicar algumas coisas sobre isso. Também vou te ensinar sobre o que é um selo, como fazer o selo na linguagem LADA e por que ele é importante, tá ok? Então nós vamos encerrar essa aula por aqui, tá? Na próxima aula também a gente vai aprender sobre selo, sobre lógicas E, lógicas OR, tá? Você vai aprender lógica de intertravamento também, tudo isso você vai aprender, tá ok? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Curte esse vídeo aí, compartilha ele com algum amigo, envia ele para algum amigo também que está querendo aprender CLP, que eu tenho certeza que vai ajudar ele também, tá ok? Deixe seu comentário com essa dúvida e sua sugestão e foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.